Agora sim, Renato. Antes, Renato, só parabenizar ao clube, ao presidente Alberto Guerra, pelo resgate da história, que vem fazendo isso com muito sucesso, porque nós tivemos hoje João Severiano, e a gente sabe o quanto ele representa na história. E hoje, os anos 60 abraçaram 2024 e a torcida do Grêmio sai em festa em pleno sábado. E agora eu te pergunto, há um tempo atrás, em uma coletiva, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, a tua tranquilidade, tu disse: calma, o campeonato não acabou. Hoje o Grêmio é hepta. E quais são os reflexos desse título agora para a tua caminhada no Brasileiro, Libertadores e tudo que vem? Agora ferrou. Pô, cara, eu perdi meu chopp, porra! Aí o chopp não pra mim. E aí, Renato, agora eu concluo então, Renato. E quais são os reflexos desse título? Reflexo que o meu chopp não caiu. Então bora, que bom para a caminhada e a sequência de 24, Renato. Esses são abusados. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, lembrar, né, daquele grupo de 68, que pela primeira vez tinham sido heptas. Dar os parabéns para eles. Hoje nós ficamos felizes que alguns deles estavam lá no campo, emocionados, chorando. Isso é muito importante. Dar os parabéns ao meu grupo, ao meu presidente, à minha diretoria, ao meu staff e à nossa torcida, que fez uma festa maravilhosa hoje. Eu, hoje, na pré-eleição, falei algumas coisas para eles, e entre elas eu coloquei o seguinte: vocês têm duas opções. Vocês vão abraçar suas famílias, seus filhos, sogro, sogra, as pessoas mais chegadas, enfim. E quase 10 milhões de pessoas. Com um sorriso na cara ou com lágrimas. A decisão é de vocês. Com o título, pode ter certeza que nós vamos deixar essas pessoas todas alegres. Ou com lágrimas. Então, eles entenderam direito o recado, fizeram um trabalho direitinho. Aí você me perguntou qual é o reflexo que vem pela frente. No momento que você entra numa competição, um título é título. Independente se é estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, título é sempre título. E hoje, mais uma vez, falei isso para eles também, eles poderiam fazer história no clube sendo heptacampeões. E hoje nós vimos que realmente eles honraram a camisa mais uma vez. Deixamos os torcedores todos felizes. A minha alegria é ver a torcida do Grêmio sorrindo. Então está todo mundo de parabéns, porque todo mundo trabalhou desde o início do ano. E o reflexo também é em cima de você sendo campeão, sempre te dá uma tranquilidade maior para você poder dar continuidade no trabalho. Renato, teve algum ponto de virada nesse campeonato? Porque o Grêmio começou ainda tentando se achar na competição no início, teve as críticas, teve os momentos em que você e que a direção, Antônio Brum, foram ao microfone, muitas vezes questionando decisões de arbitragem, federação. Teve a frase: não vão tirar esse título do Grêmio de qualquer jeito. E a partir de um momento parece que incorporou, que as coisas começaram a acontecer. Você acha que teve algum momento, algum ponto que foi a virada do Grêmio nesse campeonato? Eu lembro do Grenal lá, depois que nós perdemos o Grenal no Beira-Rio, muita gente dentro do Grenal falando que o Grêmio ia perder de 4, que o campeonato era do Internacional. E eu lembro que na entrevista eu falei para vocês que
muita coisa tinha que acontecer no campeonato, porque jogadores importantes do meu grupo que tinham sido contratados ainda não estavam à disposição e nós iríamos nos fortalecer nas próximas partidas, justamente com esses jogadores que foram contratados. Então, o Grêmio começou a subir de produção. É lógico que alguns jogos nós não estivemos tão bem, faz parte, até porque não foi feita uma boa pré-temporada devido ao tempo curto. Mas o importante é que o Grêmio começou a crescer num momento importante do campeonato. E chegamos na final. E eu sempre falo para o grupo também que, desde o primeiro jogo, é carne de pescoço. São jogos duríssimos, a gente não consegue fazer uma pré-temporada direito. E os problemas durante o campeonato que são normais. E no momento que chegou os primeiros 180 minutos diante de Juventude, 90 lá e 90 aqui, era a hora do filé. O que é a hora do filé? A gente trabalha o ano todo, come carne de pescoço para chegar numa decisão. Então, a gente não pode deixar escapar a decisão, com todo o respeito que a gente tem e tivemos pelo Juventude. Inclusive, o Roger fez um excelente trabalho, está de parabéns o grupo do Juventude também, a própria torcida deles, que fez uma belíssima festa lá em Caxias e hoje aqui. Mas nós não poderíamos deixar escapar. É o filé. Então, acho que a gente fez por merecer. No primeiro tempo, nós não estivemos tão bem, a gente rifou muito a bola, damos espaço ao adversário, conseguimos virar o jogo no momento que não era tão bom assim para a gente. E aí, o segundo tempo, sim. No segundo tempo, a gente valorizou a posse de bola, que eu gosto. Criamos mais situações, poderíamos ter feito até mais gols, mas acho que o mais importante de tudo é que a gente conquistou, como já falei, o hepta, que era o nosso sonho, para que a gente pudesse entrar mais uma vez na história do clube. Renato, boa noite. Queria lhe questionar a respeito das conversas que foram feitas no vestiário em busca do hepta, porque, inclusive, no momento de levantar a taça, você chama o João Severiano para que ele levantasse junto ao Jeromel. As conversas que o vestiário teve, dando a importância dessa conquista e também valorizando um personagem que participou lá na década de 60 do heptacampeonato. É muito importante, né? Você vê, há mais de meio século atrás, eles foram campeões, heptacampeões pela primeira vez. Agora nós somos bicampeões, bi-heptas, né, no caso. Meio século depois, importante ainda ver pessoas daqueles anos aqui emocionadas, chorando. Eu acho que isso mexe com a gente, né? Então, muita gente naquela época não era nem nascido. Então, é por isso que eu falei, a gente pode entrar na história do clube. E essa oportunidade a gente não pode perder, porque a gente não sabe quando qualquer um de nós aqui, no caso na pré-eleição, qualquer um de nós vai estar numa outra decisão. A oportunidade é hoje. E essa oportunidade a gente não pode deixar escapar. Então, eles jogaram, honraram a camisa, como já falei. Estamos felizes pelo pessoal de 68, que abriu o caminho do hepta. E hoje nós terminamos o trabalho, pelo menos por enquanto. E o ano que vem a gente vai buscar mais um título. Boa noite, Renato. Parabéns pelo título. Renato, tu tem um jeito, desde o tempo que a gente conhece, desde o tempo de jogador, assim, que é aquela coisa, tu desafia. E como tu, recentemente, o DVD, tu desafia teus jogadores, tu disse que tu era melhor que o Cristiano Ronaldo. Esse é um jeito Renato de ser. A tua passagem no Rio de Janeiro talvez seja até mais rica desse tipo de atitude, assim, tua, que a gente vê, uns gostam, outros não gostam, e eu não estou aqui para julgar. Estou dizendo que é o teu jeito. Como é, hoje, com o título gaúcho, tu atingiste a marca do Oswaldo Rola, 10 títulos pelo Grêmio, como treinador. Tu és, como jogador, um cara que tem uma estátua aí na frente porque tu fosse o artífice de 2 títulos mundiais. Como é que é para o Renato, aquele que diz que é melhor que o Cristiano Ronaldo, que era o rei do Rio? Quando tu vai dormir, na tua casa, pelo menos, tu chega e pensa assim, pô, eu fui o maior jogador da história desse clube e agora eu vou ser o maior treinador também. Tu tem esse tipo de satisfação pessoal? Como é que é o Renato lidando com a vida do Renato quando atinge essas marcas? Agora, na quarta-feira, tu vai atingir o jogo de número 500 na carreira de treinador do Grêmio, já tinha passado do recorde. Como é que é o Renato? Aquela coisa assim particular do Renato Portaluppi, o cara que se formou dentro do Grêmio como jogador, teve momentos ruins, teve muito mais momentos bons. Fala um pouco de ti, te abre um pouco aí para esse pessoal aí que te admira desde que tu era um garoto de 20 anos, quem sabe. Bom, é difícil falar, né? Aqui em Porto Alegre, minha vida é no Alcatraz, né?
tem que ficar preso, não posso ir a lugar nenhum, já começa por aí, né? Eu não consigo me divertir a lugar nenhum, não consigo tomar meu chopp, conversar com os amigos, mas faz parte pelo lado bom, até pelo carinho do torcedor gremista e até mesmo a admiração dos colorados. Eu costumo citar para o meu grupo sempre, eu sou um cara que corre atrás sempre de títulos, eu não canso, fico muito pé da vida quando eu não ganho, até nos 2 toques. Então, eu sou um cara que nasceu para vencer. Todo título, toda a competição que eu entro, era assim como quando eu era jogador, agora como treinador, eu quero ganhar. E é esse pensamento que eu sempre passo para o meu grupo. Inclusive, eu dou exemplo para eles do próprio Cristiano Ronaldo, que você falou, e do Messi. Os caras são milionários, ganharam tudo na vida, e todo ano eles querem ser o melhor do mundo. Por quê? Porque os caras nasceram para vencer. Então, essa atitude, esse pensamento, eu procuro justamente dar eles como exemplos também para o meu grupo. O cara não pode se acomodar com as vitórias, muito menos com as derrotas. O cara tem que ter o pensamento de sempre vencer na vida, independente da profissão dele. Ele não pode se abater. Se abater, vira para o lado, levanta, dá a volta por cima e vai embora. Tem que correr atrás sempre. Então, sempre que eu falo para vocês que eu tenho admiração no meu grupo, eu procuro colocar isso na cabeça deles. Não se abate. Nós perdemos o Grenal lá no Beira-Rio, o Internacional mereceu vencer aquele jogo, foi melhor, apesar de alguns lances, né, que não vale a pena a gente voltar a comentar aqui. E quando terminou o jogo, eu abracei meu grupo lá no vestiário e falei, eu amo vocês, mas vocês têm que mentalizar que todo jogo é uma decisão para a gente. A nossa camisa ela é muito pesada, nós temos uma quantidade enorme de torcedores por trás da gente, e a gente precisa dar sempre essa resposta dentro do campo. Então, quando eu falei isso para eles também se emocionaram. E eu não canso de elogiar o meu grupo. Não é porque nós ganhamos hoje. Nas derrotas também eu elogio o meu grupo. Procuro corrigir sempre os nossos defeitos, para que a gente possa acertar para o próximo jogo. Mas é muito importante o treinador estar à frente de um grupo e passar sempre essa confiança para eles. Porque é muito fácil chegar aqui hoje, meu grupo é maravilhoso, eu gosto muito do meu grupo, porque nós ganhamos. Não, nas derrotas também, no dia a dia também, eu corrijo eles, procuro conversar bastante com eles e procuro colocar sempre essas coisas na cabeça. Então, a minha passagem para o Rio de Janeiro, eu tenho mais tempo no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul, mas nunca deixei de ser gaúcho. Nunca deixei de ser gaúcho. Então, hoje, eu nasci praticamente dentro desse clube. Eu chego aqui com 17 anos, se eu sou o maior ou não vem o caso agora, o maior jogador do clube, mas sempre que eu jogava, eu procurava dar o máximo de mim. É isso que eu passo para o meu grupo também. É aquele foco, aquela concentração, aquela determinação, aquela entrega em qualquer jogo, seja do estadual, da Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. O jogador ele é pago para correr. O jogador é pago para honrar a camisa que ele entra em campo, porque o clube dá tudo para ele. Então, o que eu exijo deles é essa entrega durante os 90 minutos, independente do jogo, independente do adversário, para que, aí sim, como hoje, no final de uma competição, a gente pode se abraçar, a gente pode dar alegria para o nosso torcedor, a gente pode chegar em casa com um sorriso na cara, com o dever cumprido, porque justamente não tem melhor coisa do que ver as pessoas sorrindo. E nós éramos responsáveis por esse sorriso na cara da nossa torcida. Então, está aí, ela merece, está de presente. É assim que é o Renato, buscando sempre as vitórias. Tudo bem, Renato? Aqui. Parabéns por mais um título. Você falou sobre essa necessidade dos jogadores de sempre procurarem ganhar mais e mais, que você conversa muito isso com eles. E depois de mais uma conquista, eu queria que você, por favor, listasse alguns pontos que você entende que foram bem positivos, que você percebeu que o grupo cresceu desde o início até chegar nesse título, e também alguns pontos que você espera que melhore para o andamento da temporada, as outras competições que são mais difíceis agora. Os pontos positivos foram as contratações, né? Nós somos criticados, inclusive, por termos esperado um pouco, não que vocês, nas críticas, estivessem errado, mas a gente não podia errar. Jogadores, para vir para o Grêmio, tem uns montes, mas não adianta a gente trazer por trazer. Olha, trouxemos. E aí, ali na frente, eles não vão dar conta do recado. Então, nós esperamos um pouco. Foi determinando as contratações que o clube fez, por isso que eu falei lá no Grêmio, olha, tem muita coisa ainda pela frente, porque nós temos jogadores importantes, na época era o Soteldo, o próprio Diego, depois o Pavão, que não tinham jogado ainda, Dodi, Queiroz, enfim, já eram jogadores que iriam nos ajudar bastante. Então, por isso que esse foi o ponto positivo, muita gente nos criticou por causa disso, mas a gente contratou na hora errada, mas trouxemos jogadores certos, entendeu? A gente não se precipitou. E agora, no mais, são as próximas competições aí, a gente sabe que a gente precisa de reforço. A gente tem 3 competições importantes pela frente
e a gente sabe o quanto vai ser importante a gente trazer jogadores, entendeu? Para reforçar nosso grupo, que a cada 3 dias vai ter uma decisão em qualquer competição, tanto no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então vai ser importante, a gente já está conversando, a gente está trocando ideias justamente para que a gente possa buscar reforços, para reforçar nosso grupo em busca de mais um título. Oi, quantos? Está aí o tio Patinhos, está aí o vice-presidente, está aí o presidente. O que eles puderem me dar, meu amigo, o dinheiro é deles. Eu dou a lista. E se eles puderem trazer sempre, serão bem-vindos. Renato, aqui, à direita. Parabéns por mais um campeonato conquistado. Ainda indo nessa mesma linha de pergunta do Zé, né, falando das suas conquistas aqui no Grêmio, qual que te deixa mais na história do Grêmio, na sua opinião? É uma conquista de Copa do Brasil, resgatando uma série de conquistas do Grêmio depois de um jejum longo de títulos? É um bicampeonato de Libertadores ou é um heptacampeonato gaúcho? Qual dessas conquistas te coloca mais na história? Qual tem um gostinho mais especial para ti? Cara, a tua pergunta é muito difícil. Quer ver como eu vou devolver uma pergunta para você? Você vai ficar apertado como você me apertou na pergunta. Você tem 3 filhos. De quem você gosta mais? É que eu sempre falo, né? Não, estou falando um exemplo. A pessoa, no caso, tem 3 filhos. Não tem como. O título é título. Todos os títulos são importantes. Depois de 15 anos, a Copa do Brasil, o Hepta agora, o bicampeonato da Libertadores. É difícil você medir. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vai ganhando as competições. Isso que é o mais importante. Hoje, muito mais filhos do que... Não. Hoje a gente tem que comemorar esse hepta, porque realmente, além de termos aí 7 títulos seguidos, é mais um marco que a gente entra na história do clube. A gente tem que fazer história. Quanto mais história, eu falo isso para o grupo também, quanto mais histórias a gente faz no clube, melhor. Às vezes tem um jogador que fica aqui, um treinador, 5 anos, 10 anos e não ganha nada no clube. Às vezes o cara joga um ano, como esses jogadores que chegaram agora, foram campeões, então já fazem história no clube. Título é título, tem que valorizar todos eles. Renato, aqui na tua direita também. Te agradecer pelo título, eu sempre faço isso. Hoje eu não vou... que agradecer, toda hora você vai cansar, hein? É isso que eu ia te falar. Hoje eu não vou te dar nada, não te trouxe nada, porque eu não tenho mais nada para te dar. Eu já dei tudo. E eu não tenho mais espaço para receber também. É verdade. Todo ano eu te trago alguma coisa, sabe disso. Hoje eu não trouxe. Mas parabéns pelo título. Eu queria te falar sobre os jogadores que o Grêmio trouxe, né? A gente estava falando sobre esse reforço e eu já vinha falando com o Bruno também. Na outra coletiva eu falei sobre o Diego Costa, que na minha opinião foi o melhor em campo hoje de novo. E a galera usa muito a expressão de botar o jogo no bolso, e eu acho que ele fez isso hoje. Eu queria que tu falasse sobre a importância desse tipo de jogador nos teus times. Esse cara que peita o adversário, que conversa com o juiz e que ganha campeonatos fazendo gols, né? A nossa preocupação era a gente arrumar um substituto para o Soares, né? O Soares deixou muita saudade aqui para a gente, tanto para a torcida como para a gente. E é por isso que eu falei, nós demoramos um pouquinho justamente para que a gente não pudesse errar nas contratações. E quando a gente trouxe o Diego, é uma coisa normal, alguns gostaram, alguns não gostaram, faz parte, mas a gente trouxe o Diego, eu falei para vocês, um jogador não joga tanto tempo assim na Europa, em alto nível, como ele jogou, e vai esquecer de jogar. Se ele não esteve tão bem assim no Atlético, se ele não esteve tão bem assim no Botafogo, não sei. O jogador ele não desaprende. Eu sei que aqui ele chegou, como os outros, foram recebidos de braços abertos, conversei bastante com eles, e hoje eles estão aí, nos ajudando bastante. Você vê que ele jogou, acho que 50% dos jogos do Campeonato Estadual, ou menos, e foi o goleador, juntamente com o Franco. Então a gente não discute a qualidade dele, não só pelos gols, entendeu? Mas pelas jogadas, pela liderança, malandro, entendeu? É desse tipo de jogadores que é importante, principalmente nessas competições que o Grêmio disputa. Renato, boa noite. Parabéns pela conquista. Eu lembro que ano passado, depois da conquista do Gauchão, você citou que o Brasileirão era um dos seus objetivos. Quem tá bom lá? Eu? Tudo bem? Se tem um braço, levanta. Obrigado. Valeu. Você tinha colocado o Brasileirão ano passado como objetivo. Esse ano com Libertadores, Copa do Brasil, o que vai ser essa meta principal que o Grêmio pode ter? Obrigado. Um clube grande como o Grêmio, é o que eu falo, no momento que você entra numa competição, você entra para vencer. Você não vai vencer todas.
Mas a gente sempre trabalha para vencer. A gente não vai escolher a competição. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. A gente sempre trabalha para buscar os melhores resultados para que a gente possa conquistar os títulos, né? Então, a primeira conquista esse ano foi o Hepta. Agora a gente já, próxima semana tem Libertadores, depois tem estreia no Brasileiro, depois tem Copa do Brasil. Clube grande é isso, né? Disputa as principais competições do Brasil. Então, é por isso que eu falei, os reforços, vamos atrás de jogadores, para a gente poder reforçar ainda mais o nosso grupo, para poder a gente brigar por essas competições também. Não é porque nós ganhamos o campeonato estadual que a gente vai se acomodar. Bem pelo contrário, a gente precisa sempre buscar mais, reforçar mais o grupo, para continuar pensando grande. Renato aqui. Parabéns pelo heptacampeonato. 14 títulos, né? Com a camisa em frente ao Grêmio, no total, entre jogador e como treinador. Mas eu queria saber, foi perguntado, faltou um detalhe, né? Tu é muito detalhista. Naquele Grenal que o Grêmio perdeu, tu dissesse, até o Bruno também falou no momento, sobre não tirar o título do Grêmio na mão grande. A virada de chave para esse título veio neste momento da lei do Grenal, até surgiu algumas críticas em relacionado por conta da arbitragem, ou foi no momento em que tu decidiu fechar o treino, o CT, para a imprensa? Obrigado. Não, de arbitrar não gosto de falar. Inclusive, hoje o árbitro foi muito bem, pelo menos na minha opinião, juntamente com os seus auxiliares. Nós tivemos uma boa partida, uma boa arbitragem. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. No momento que a gente vê algumas coisas acontecendo no campeonato, as pessoas não podem levar para o lado de estão chorando, estão berrando porque perderam o Grenal. Não, acho que vocês também têm suas próprias consciências e viram que tivemos alguns lances, nada contra o Darão, que eu considero um dos melhores árbitros do Brasil, mas sem o VAR, realmente, se tivesse VAR, aquela história seria diferente daquele Grenal, entendeu? Não foi que nós viramos a chave naquela partida. A gente sempre treina, como sempre falo para vocês, em busca sempre das vitórias, seja nos Grenais, ou seja contra os times do interior. O importante é chegar na final e conquistar o título. Foi o que aconteceu. Agora, a gente tem que defender a instituição. Na época foi o vice-presidente, o Bruno, o próprio Guerra. Eu sempre, juntamente com eles, eu troco ideias, a gente sempre vai defender a instituição. A gente não vai ficar de olhos fechados vendo as coisas acontecerem, vendo uma entrevista do presidente da nação falando lá atrás, vamos já começar ganhando o título estadual. E a gente vendo algumas coisas acontecendo durante os jogos, só o Grêmio estava sendo prejudicado. Então a gente tem que gritar para alertar. Não é que ali foi a virada de chave, não. A gente está sempre atento a tudo e a todos. Porque a gente quer ganhar, nossos adversários também querem ganhar. Então foi isso que aconteceu. Nós gritamos porque a gente viu que nós tínhamos que gritar naquele momento. Renato, aqui. Parabéns pelo título. Pô, eu tô assim porque eu tô tremendo, viu? Que a água estava gelada, hein? Eu imagino. Renato, parabéns pelo título, né? Um título é muito importante para a temporada e exatamente sobre isso. O quão importante é esse título? O que você leva dele? Acredito que você tem muitos na carreira, 10 aqui como treinador do Grêmio. Cada um deles você deve ter aprendido alguma coisa, algo novo. O que nesse Campeonato Gaúcho você conseguiu aprender de novo, se é possível ainda, para levar para as outras 3 competições da temporada, que também são muito importantes? O que você leva do Gauchão? Qual é o grande aprendizado desse Campeonato Gaúcho? Nos títulos, nas derrotas, nas vitórias, eu sempre aprendo alguma coisa. Eu acho que o importante é a gente nunca achar que a competição está perdida. Foi assim lá atrás, onde muita gente achava que o Grêmio não ia ser campeão, que nós não iríamos ganhar o Hepta. E eu, no dia a dia, falava para o grupo, vamos continuar acreditando, vamos continuar trabalhando, porque nós estamos no páreo, entendeu? E ninguém vai gritar mais do que a gente para ganhar o título. O título, o futebol, ele é resolvido dentro das 4 linhas. Então, quando eu falo que a gente sempre vai defender a instituição, é justamente por causa disso, quando a gente vê algumas coisas estranhas acontecendo, né? Então, não pense que a gente fica de olhos fechados. E é o que eu falei, enquanto se tiver oportunidade, tiver chance de ganhar um título, a gente vai correr sempre atrás. Aprender, a gente aprende todo dia com um jogador experiente de 30 anos, 35 anos, eu aprendo com um garoto de 17, 18 anos, ele sempre tem alguma coisa para ensinar. Não é porque eu sou
mais experiente do que eles, que só eu vou ensinar eles. Eu sempre aprendo com eles também. Boa noite, Renato. Parabéns pelo título. Aqui à sua direita. Talvez esse 7º título consecutivo do Gauchão representa um espírito vencedor que você comentou há pouco tempo. Como deixar isso vivo a cada temporada, tanto com jogadores vencedores já no elenco, como Jeromel e Kahneman, mas também com jogadores que recém chegaram e parece já incorporar esse espírito também. Mas é por isso que eu não canso de falar para eles. O jogador, ele faz história no clube sendo campeão. Ele se valoriza, o currículo dele é importante, ganhando. Não adianta você ser o goleador do campeonato, você jogar bem a maior parte das partidas e não ganhar. O jogador ele tem que entrar na história, e você só entra na história ganhando, sendo campeão. E é isso que eu martelo na cabeça deles todos os dias. Desde o início da competição, eu falo para eles. É por isso que eu me orgulho do meu grupo, porque a gente nunca deixou de correr atrás. Tivemos algumas partidas que não fomos tão bem assim, mas é uma coisa normal. No início de temporada, todos os clubes do Brasil não estão mostrando aquele futebol que encanta todo mundo. Mas o importante é que a gente nunca desista. Então, o que vale para eles, que eu falo para eles, o que vale é você chegar em casa, mostrar para os teus filhos, para a tua família, para os teus amigos, o quadro na parede, faixa no peito, entendeu? Medalha, é isso que valoriza o jogador. Não adianta fazer 50 gols e não ser campeão, jogar 40 partidas bem e ser considerado melhor em campo e não ser campeão. O que vale para o currículo do jogador é ele dar a volta olímpica, como a gente fez hoje. Renato, a gente já falou sobre o Hepta, sobre o Diego Costa, esse cara que entrou e encaixou muito bem no teu time. Tu estava falando sobre querer ser campeão. Tem um cara que a gente também não pode deixar de falar, que é o Jeromel, né? Ele esteve presente nesses títulos todos dessa sequência. O Kahneman também. O Kahneman, perfeito. Chatão também. Mas no caso do Jeromel, tem a situação do histórico dele recente, né? Tem o contrato dele. O que tu tem conversado com ele? O que a direção tem conversado com ele? Ele fica até o final do ano? Vocês ainda vão sentar e conversar? Sentar para conversar, né? Vai depender muito dele. Ele é um ídolo, está na história do clube. Quando eu voltei da Bolívia, eu conversei com ele 2, 3 dias seguidos, conversando com ele, sabendo como ele estava, como estava a lesão dele, como ele estava se sentindo. No dia a dia, fui conversando com ele. E na quinta-feira, eu tive uma conversa com ele a sós, na minha sala. Perguntei como é que ele estava, ele falou, eu senti que ele não estava tão seguro assim por causa da lesão. Aí, olhando nos olhos dele, falei assim, você vai jogar. Mas ele falou, não tem mais, você vai jogar. Você vai jogar pela importância que você tem, você vai até onde dá. Se estourar, estourou. Se aguentar, aguentou. Mas é muito importante estar presente no vestiário, na pré-eleição, na entrada em campo, não só para a nossa torcida, mas para os companheiros também. Então, esquece a tua lesão, que você vai jogar. A partir de agora, sabe que você e os outros 10 eu vou escolher. Então, esquece, tira qualquer coisa da cabeça, pela importância dele, pelo que ele representa para o grupo, para a torcida. Hoje jogou muito, entendeu? Então, são pessoas também que nascem para vencer. Você vê que em todos os clubes desde 2016, ele está praticamente em todos, entendeu? E quanto à renovação dele ou não, aí cabe a ele, juntamente com a diretoria, entendeu? Para eles conversarem. O importante era a gente dar a volta olímpica hoje. E eu, mais uma vez, tive que dar essa volta olímpica, eu não aguento mais, estou muito cansado. Não do trabalho de volta olímpica, somos campeões! Do título, né? Do título gaúcho, dessa caminhada, e que começa exitosa, mas agora vira a página, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e é óbvio que a régua aumenta. E o torcedor fica naquela ansiedade que é natural. A gente sabe do trabalho que vocês vêm fazendo. E o que dá para falar em relação ao mercado? Porque a gente sabe, a direção está atenta, segue especulando no mercado. E a tua expectativa também, não só como dirigente, mas também como torcedor, e acho que tu tem propriedade total para falar do que tu espera, né, e do que pode chegar agora, acontecer na vida do Grêmio daqui para frente nessa caminhada. Boa noite. Puxa vida, eu achei que hoje eu não ia ter que responder sobre o mercado, pelo menos hoje, né? Mas vamos lá. Eu passei falando sobre o mercado durante toda a minha passagem no Grêmio,
Eu até estava esses dias trocando uma ideia com o Igor, que eu gostaria tanto de um dia conversar sobre minhas ideias sobre futebol, sobre minhas convicções, sobre o que eu penso sobre futebol. E eu estou nesse cargo para fazer isso, né? Mas vamos falar de mercado de novo, que eu sei que é o que dá notícia e que a torcida espera. E eu sou torcedor também, né? Eu já tive do lado de lá e eu ficava com o radinho ligado, escutando vocês ali 10, 5 minutos antes de começar o programa para ouvir, né, as especulações e tal. O que eu posso garantir para a torcida é que a gente vai ter sempre um Grêmio competitivo, que era o projeto do presidente Guerra. Eu acho que a gente conseguiu fazer um Grêmio competitivo. O time de hoje tem a folha salarial menor que o time que jogou a segunda divisão. Dentro das pretensões do Grêmio e dentro das possibilidades do Grêmio, a gente quer fazer um time competitivo e quer ter um time com a cara do Grêmio. Acho que esse time de hoje deu mais uma prova, assim como do ano passado já tinha dado, que ele tem a cara do Grêmio, a diversidade, com o apoio da torcida, com jogadores que têm a cara do Grêmio, um deles o Diego Costa, que chegou esse ano, assim como vários outros, Vila Sante, Cristaldo, não queria citar individualmente, até porque todos os jogadores que estão aqui têm a nossa confiança. Mas o que a gente pode prometer para a torcida é que dentro das possibilidades do clube, sem inviabilizar o clube, sendo muito responsável, tendo muito amor pelo Grêmio, instituição, a gente vai tentar reforçar o time ainda mais, porque esse foi o primeiro objetivo da temporada que a gente alcançou, e a gente espera alcançar outros que a gente tem muito desejo em tornar o Grêmio campeão de mais coisas. Ô Bruno, são só 4 meses na temporada até agora, né? Ela está efetivamente apenas começando e o Grêmio conquistando esse título. E o teu cargo, ele te coloca numa exposição, né? E onde o Grêmio conquista, o Grêmio contrata, conquista, você é elogiado. Quando o Grêmio não vai bem, você acaba sendo criticado. Você e a direção como um todo. Dentro disso, nesses 4 meses da temporada, que pequeno balanço que se faz dessa arrancada dentro dessa ideia de críticas que vocês já receberam, de elogios que receberam pelo trabalho que foi feito. O que já dá para fazer de um pequeno balanço nesse sentido? O que eu queria colocar é que a gente sempre quer fazer o Grêmio campeão, né? Qualquer coisa abaixo do campeão talvez não esteja à altura do Grêmio, né? Mas a gente recebeu um clube que era o segundo colocado da segunda divisão, com um plantel que teve inúmeras dificuldades para ascender à Série A, e que hoje em dia só tem 4 remanescentes desse plantel. A gente reformulou todo o elenco do Grêmio, e na temporada passada, a primeira do presidente, ao qual me deu essa missão de estar no futebol, o Grêmio foi campeão gaúcho, quando todos diziam que o segundo lugar da segunda divisão não poderia vencer o segundo lugar da primeira divisão. Isso aconteceu, né? E ficou entre os 4 da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro, quase sendo campeão brasileiro, uma coisa que nunca aconteceu na história, um time ascender da segunda divisão e no ano seguinte ser campeão brasileiro. E nessa temporada, o primeiro título que disputamos, graças a Deus, podemos dar essa alegria para a nossa torcida. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas a gente quer trabalhar com muito gremismo, cercado de pessoas que são abnegadas ao clube, nossos vice-presidentes do Conselho de Administração, nosso presidente Guerra, que é o nosso, vamos dizer assim, nosso líder máximo, para tentar fazer o Grêmio chegar o mais longe possível. É que o futebol, só um, infelizmente, sai campeão, né? Então, muitas vezes, a gente faz a coisa dentro das possibilidades, reforça o time. E ano passado batemos na trave em títulos maiores, né, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que o Grêmio não era campeão desde 96. E a gente quer mais essa temporada. Eu não posso prometer, mas se eu estivesse do outro lado do balcão, como eu falei ali na resposta anterior, eu acho que seria positivo o saldo dessa gestão, né, de onde o Grêmio estava para onde o Grêmio está hoje, assim, né? A gente escuta muito dos torcedores na rua que a gente devolveu o orgulho de torcer para o Grêmio, né? A vontade de vir para o estádio, de ver aquele time que ele pode ganhar ou pode vencer. Faz parte, isso sempre foi na história do Grêmio. Mas que, como o presidente citou, e isso foi dito muito entre as pessoas que pensaram a campanha dele, que deixe tudo dentro do campo, né? Que deixe tudo na cancha, né? E eu acho que esse time, graças a esses atletas que a gente é muito grato a tudo que eles têm feito pelo Grêmio, tem feito isso na temporada passada e nessa temporada também. Bruno, aqui. Parabéns pelo título novamente. Obrigado. O presidente Guerra falou ali no gramado, na comemoração. O Renato até citou o Celso Rigo, que é um dos investidores, também falou antes da partida. E tu usaste uma palavra que me chamou a atenção, responsabilidade. Tu até citou que a folha salarial do Grêmio é menor do que era anteriormente.
E como vocês, como direção, tu como vice de futebol responsável pelas contratações e à frente também dessa pasta, percebem e enxergam o mercado se viabilizar para o Grêmio conseguir competir com times que têm, a gente sabe, mais poderio financeiro. Qual forma vocês estão enxergando essa janela que irá se abrir agora no meio de temporada? E também se vocês trabalham com algumas posições mais carentes, que vocês têm análise nesse sentido de precisar reforçar o plantel para as outras competições. Questão de ter clubes mais ricos que o Grêmio, isso sempre aconteceu, né? Eu acho que na história do Grêmio, o Grêmio nunca foi campeão sendo mais rico, que contratou jogadores mais caros. Isso em nada muda a nossa história e nada vai ser diferente do que foram outros dirigentes que conseguiram nos dar essa alegria de sermos campeões. O Grêmio sempre teve times com a cara do Grêmio, times com criatividade, times que tinham muita técnica, muita raça, time com jogadores oriundos da categoria de base. E eu acho que essa é a nossa missão, é sermos criativos e montarmos times que não deixem a desejar a outros times que o Grêmio teve na sua história. Realmente o mercado está muito agressivo, com muitos clubes com poder financeiro maior, muitos clubes fazendo SAF, fazendo outros tipos de receita. Mas o mercado já oscilou assim no futebol em outras épocas e a gente precisa entender como isso vai ser daqui a alguns anos, né? E lidar com o momento. Acho que a gente tem um grande elenco, assim. Eu confio muito em todos os jogadores que estão aí. E se a gente puder reforçar mais, sempre a gente vai fazer, não pontuando posições. Acho que sempre que a gente puder dar opções para o Renato, para que ele possa ter um time mais forte, visando uma temporada em que tem muitas competições, melhor. E a gente já está trabalhando, continua trabalhando nisso desde o início da temporada. Tudo bem, Bruno, aqui. Parabéns também pela conquista. Você falou aí sobre a possibilidade, né, se for possível, contratar mais jogadores, mas também satisfeitos com o que tem até o momento. Vocês pretendem aproveitar a brecha, por exemplo, essa dos clubes finalistas dos estaduais até o dia 19. Depois tem a janela. Dá para prometer para o torcedor, ou pelo menos prometer a tentativa de grandes contratações também? Ou seriam reforços mais complementares e, de repente, você não quis dizer as posições, mas daqui a pouco, pelo menos, dizer um número aproximado aí de reforços? Eu não vou prometer nada, não é muito do meu estilo. A gente está sempre atento a todas as possibilidades do mercado e a todas as janelas que esse mercado nos oferece. Obviamente, o Grêmio vai contratar ao longo da temporada, até porque a gente tem uma janela do meio do ano, em que ela é uma janela complementar para as competições dos clubes brasileiros, mas é uma janela muito forte a nível mundial, né? Então o Grêmio obviamente vai contratar. Agora, quantos jogadores, as posições, isso a gente fica muito no planejamento interno que a gente tem, eu, Luiz Wagner, o presidente Guerra, juntamente com o Renato. A gente está, como eu falei, a gente está estudando todas as possibilidades e todas as janelas e os momentos de contratações, né? A data que estamos agora é uma janela que permite trazer jogadores, mas eles não podem ser inscritos, por exemplo, na Copa Libertadores. Então a gente tem que avaliar isso tudo. Se essa possibilidade for de um jogador que, independente de não poder estar na Libertadores agora, mas for algo que a gente acredite que acrescente ao longo da temporada, aí sim a gente vai fazer esses movimentos, mas eu posso garantir para o torcedor, a gente trabalha todos os dias sobre esse tema. Acho que talvez não tenha nenhum dia que eu entre no CD que eu não passe no nosso CDD, que eu não troque ideias, que eu não converse com o Luiz Wagner, com o Renato, com todos que estão junto comigo, porque a gente sabe, obrigado aí. Deixa eu dar um carinho nela aqui. Mas é isso, não tem nenhum dia que a gente não trabalhe sobre esse tema, e o mercado é muito dinâmico, as possibilidades que hoje não existem, amanhã podem existir, e a gente está sempre atento a isso para que a gente possa reforçar o Grêmio da melhor maneira possível. Vice-presidente Antônio Brum, parabéns aí pelo título. Obrigado, Zé. E com a taça aí, que pela segunda vez essa gestão tá conquistando, eu faço a pergunta que é o seguinte, exatamente sobre... Ela dá, isso é incontestável, a história gaúcha mostra isso, ela dá uma estabilidade, ainda que relativa, mas dá uma estabilidade de ter um título conquistado. A temporada não vai terminar sem um título conquistado, isso desde 2016. O Grêmio vem experimentando esta experiência. Mas
o gauchão, e o senhor até falou sobre a gestão anterior. A gestão anterior, os últimos anos, ela teve todos esses problemas que a gente sabe que teve e que o Grêmio sentiu na pele, mas ela também manteve esse título gaúcho. E só graças a ela que a gente é hepta hoje, não? Em nenhum momento. Exatamente, não. E ela tinha tido, inclusive, as vitórias nacionais, aquelas e internacionais. Certeza absoluta. Anterior. O que é preciso agora, com essa base que a gente falou do Campeonato Gaúcho, para dar uma espécie de upgrade? Vocês têm essa receita, ou pelo menos esse diagnóstico? A receita é difícil, mas o diagnóstico de o que precisa ser feito para que não fique só na base e volte a ter as conquistas maiores, aquelas de abrangência maior, sejam nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ou mesmo as internacionais, e no momento é a Libertadores que o Grêmio tem. Tem uma coisa, nós precisamos atingir isso, é técnico, é administrativo, tem um diagnóstico disso? Zé, a primeira correção, em nenhum momento eu quero desmerecer gestões anteriores, principalmente do presidente Romildo, quando eu digo e faço comparativos, né? Só que o comparativo é inevitável. Quando eu recebi o departamento de futebol, eu tinha uma folha salarial, um elenco, e que estava performando aquilo naquele momento, e a gente poderia e deveria tentar tornar o Grêmio mais competitivo. Mas talvez a gestão anterior, que ficou 8 anos, assumiu problemas tão graves ou maiores que o que a gente assumiu e fez o Grêmio quebrar um jejum de títulos que me machucou muito como torcedor. O jejum não é bom, né? E fez o Grêmio campeão do Brasil, da Copa Libertadores. E eu sempre faço esse comparativo porque é um trabalho que a gente está construindo dia após dia nessa gestão nova, Zé. O que falta para dar esse upgrade? Isso é uma coisa que eu não sei te dizer, até porque ano passado ninguém achava que a gente estava com o upgrade, a gente quase foi campeão brasileiro, né? Eu achava que o time do ano passado ele era muito capaz de ganhar um título de expressão. Tanto é que ele ficou entre os 4 da Copa do Brasil e entre os 2 do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Mas a grande maioria das pessoas não achava ele competitivo. Eu, que participei ativamente da montagem desse time e que eu vivia o dia a dia desse time, eu achava que ele era capaz e ele quase venceu. Eu também acho que esse time desse ano é muito capaz de dar esse upgrade. Obviamente, quando a gente consegue agregar mais jogadores, as nossas chances vão aumentando, né? Se tu agrega qualidade, as chances vão aumentando. Mas o que falta para dar esse upgrade, não sei se falta. A gente tem um grupo muito, muito bom, na minha opinião. Está falando de quem participou tanto da montagem do elenco quanto de quem convive com esses caras no dia a dia e convive com o chefe desses caras, que é o líder do vestiário, e de que é um cara extremamente competitivo, extremamente campeão. A gente vai agregar porque sempre que tu tem mais chances, mas eu acho que esse grupo está pronto para conquistas tão importantes ou maiores que o Campeonato Gaúcho. Bruno, aqui. Primeiramente, parabéns pelo título. Essa é a tua primeira passagem como dirigente do Grêmio, né? E antes de ser dirigente, você é torcedor, como você falou, em relação ao jejum de títulos que te machucou. Naturalmente, a tua vida pessoal mudou muito, você saiu da arquibancada para o campo. Como é que o Antônio vê o trabalho do Brum? Você imaginava lá, quando você entrou na gestão, é claro que todo mundo imagina que vá bem, mas esse é o teu terceiro título, fazendo parte do departamento de futebol do Grêmio. Como é que você se vê hoje nessa posição? Porque você entra para a história do clube também. Você é o vice-presidente de futebol que garantiu o heptacampeonato estadual do Grêmio. Como o Antônio vê o trabalho do Brum até agora como dirigente do Grêmio? Obrigado. Foi difícil, né, avaliar o meu próprio trabalho. O que eu posso dizer para o torcedor que, para estar na posição que eu estou, só sendo muito gremista mesmo, tá? Porque tem que abrir mão de várias coisas. Eu queria aproveitar até esse momento para, inclusive, agradecer minha família, né? Eu tenho um filho de 2 anos e a minha esposa está grávida do meu segundo filho, que pode nascer a qualquer momento. Estava hoje aqui comigo, meus pais, minha irmã, todo mundo que me apoiou para que eu assumisse esse desafio. Eu não tenho como avaliar o meu trabalho, né? Eu vou deixar isso para vocês, mas eu estou entregando tudo, assim. Eu estou abrindo mão de família, da minha profissão, de várias coisas, pelo meu amor que eu tenho pelo Grêmio e para tentar fazer o melhor e o maior pelo meu clube do coração, que é uma coisa que eu amo, é uma coisa que a gente não consegue explicar às vezes, né? Que vem de pai para filho. E eu estou já passando para o meu filho hoje, que entrou em campo hoje com o Pavon aí, mais uma vez, está sempre comigo na arena que possível.
E estou nessa posição nesse momento, estou tentando dar o meu melhor pelo Grêmio, pelo meu gremismo, assim como vários companheiros que eu tenho aqui no Conselho de Administração, o presidente, que talvez um dos maiores gremistas que eu conheço, são caras abnegados que estão tentando entregar o seu melhor para o Grêmio e eu tenho o máximo respeito por essas pessoas e sei que a torcida também tem, quando o trabalho é feito de coração assim e visando o melhor para o clube. Como o Renato falou aqui na entrevista dele, em defender o clube acima de tudo, que é para isso que a gente está aqui. Antônio, boa noite. Parabéns pelo título. Foi muito falado de Diego Costa, Jeromel, Kahneman e outros jogadores, mas tem um jogador que virou a chave esse ano e teve muitas críticas no ano passado, ao meu ver injustas, né? Que é Franco Cristaldo. E ele foi muito importante, né, Antônio, na virada de chave do Grêmio nesses últimos jogos, e não é à toa que ele foi um dos artilheiros do campeonato, né? Como tu vê o Franco Cristaldo, vê esse amadurecimento, essa afirmação dele no Campeonato Gaúcho? E uma segunda pergunta bem rapidinha. O Bruno Vini, ele confirmou que está de saída para o Vitória. Vocês irão fazer uma reposição do Bruno ou a reposição já está no plantel? Como? Ah, sim. Cara, sobre o Franco eu sou suspeito de falar, né? Agora no vestiário eu estava lembrando no primeiro dia que eu falei para o Guerra sobre o Franco Cristaldo, na época que o Guerra era candidato a presidente do Grêmio. Falei, cara, tem um meia no Huracan, cara, é a base do Boca Juniors. Ele tem todas as características que eu vejo num meia, assim. Ele é bom de bola parada, ele pisa na área, tem assistência, tem gol. Olha, um cara interessante que eu acho que ninguém viu ele ainda, hein? Só que o futebol não é uma ciência exata, né? Eu acho que o Cristaldo também sofreu críticas exageradas pelos números que ele tem. E, hoje a gente celebra o Vila, né? Que é um grande amigo, aí, um grande cara. Mas o Vila está 2 anos e meio no Grêmio, né? O Cristaldo está 1 ano e pouquinho. E eu fico muito feliz pelo Franco, porque ele é um grande cara, assim, um grande ser humano, acima de tudo. E a gente fica feliz, né? O futebol não é uma ciência exata, então a gente nem sempre acerta, né, como gestão, mas quando a gente consegue, vamos dizer assim, captar um meia que estava lá no Huracan, esse cara, o cara joga no Huracan, e talvez por ele estar no Huracan, ele não chegou com toda essa grife, né? Mas os números dele são impressionantes. Esses dias eu recebi um comparativo em que os números dele são superiores a todos, ou praticamente todos os, né, meias do Brasil. E ele foi fundamental nessa reta final, aí terminou como artilheiro do campeonato, assim como o Diego. Isso só mostra que as nossas convicções, elas estão no caminho, né? Não acerta tudo, mas os caras que a gente colocou aí estão dando resposta. Sobre o Bruno também, não tenho o que falar, é um cara que veio até num caráter de aposta lá atrás, mas é um cara impressionante assim no dia a dia. A liderança dele foi muito importante para a gente. E realmente tem uma situação agora dele ir, que vai ser bom para o clube, para o Grêmio, né, e para o jogador também. E, obviamente, também, a gente perdendo mais o zagueiro, a gente, na questão numérica, vamos ter que repor. Agora, a gente acredita muito nos zagueiros que têm jogado menos, o Gustavo, o Natan, todos esses que estão vindo da base, o João Lima, o Vieri, entre outros. Né? Então, a gente... certamente deve repor ao longo da temporada ou promover alguém da categoria de base para que a gente possa completar essa saída do Bruno. Bruno, aqui. Parabéns pelo título. Eu vou seguir no sistema defensivo ainda. O Renato foi questionado sobre a situação do Jeromel e ele disse, depende de uma conversa da direção com o Jeromel. Eu te questiono, essa conversa já iniciou? Ela tem data para acontecer? Dá para adiantar alguma coisa para o torcedor? Ele pode esperar com otimismo o desfecho desta situação? Na verdade, não existiu sobre renovação, mas é algo que não me preocupa pela pessoa que é o Jeromel e pelo jogador que ele significa para a história do Grêmio, assim como a permanência dele se debateu e se resolveu muito rapidamente. E foi de comum acordo fazer esse contrato até o meio do ano, visto que o Jeromel tinha tido uma temporada do ano passado que oscilou muito, né? Mas nada impede a gente estender o contrato. Ele foi importantíssimo nesses primeiros meses do ano aí. Eu falei para ele, Capita, vai levantar mais uma taça, mais um hepta, mais uma coisa histórica para a tua carreira, esse heptacampeonato, e nem é momento de falar sobre isso agora, mas lá na frente, se precisar conversar sobre isso, não acredito que teríamos problema
para que ele possa permanecer, se for, né, da vontade de ambos. E o Jeromel é um grande ser humano, assim como eu falei do Franco, né? O nosso grupo, graças a Deus, é muito bom. E acho que, se for da vontade das duas partes, a gente consegue que o Jeromel permaneça pelo menos até o final do ano. Aí vamos conversar sobre isso. Ele ainda tem contrato de alguns meses e o importante agora é que ele possa comemorar bem tranquilo esse título gaúcho, que também vai marcar para nós como torcida e o Jeromel a sua carreira. Brum, boa noite. Eu queria te perguntar a respeito da tua fala há cerca de pouco mais de um mês, nessa mesma cadeira, de que não iriam tirar o campeonato na mão grande do Grêmio. Essas foram as tuas palavras. Não tiraram, né? Tá aí a taça aqui. Não tiraram. A taça está contigo. Tá aqui a taça, vamos, não tiraram. Tu vai ficar aqui de novo. O que foi mais importante nessa conquista para que não tirassem a taça na mão grande? O trabalho de bastidor dos dirigentes ou dentro de campo sob o comando do Renato? Certamente dentro de campo. No meu trabalho é só deixar os caras, o Renato, tranquilos. Como o Renato falou, eu não posso me privar. E eu nem faria isso, independente de ser vice-presidente de futebol do Grêmio ou não, como torcedor, de defender os interesses do Grêmio. Eu sempre defendi os interesses do Grêmio porque eu amo o Grêmio. E em determinado momento em que a gente, né, viu aquilo que o Renato falou, de declarações que o Inter seria campeão gaúcho e algumas coisas como aconteceram no último Grenal, a gente só queria que o campeonato fosse decidido dentro de campo. E ele foi decidido dentro de campo e venceu o melhor time. E eu vou levar a taça para o vestiário aí. Boa noite. Obrigado, Antônio.